Depois o IBGE acabou se apropriando, né, fazendo algumas alterações. Então essa é considerada a primeira oficial, tá? Voltando lá para o nosso slide, temos também a produzida pelo Conselho Técnico de Economia e Finanças, né, que são as regiões geoeconômicas, e a do IBGE, finalmente, né, em 1942, baseada na proposta lá do Delgado de Carvalho de 1913, estabelece as grandes regiões a partir de critérios físicos e naturais e as suas subdivisões a partir de critérios socioeconômicos, mantém a unidade política, né, a divisão dos estados, e é utilizada para fins estatísticos. Então, quando, né, a gente observa dados abordados, documentos do IBGE, a gente vai ver essa regionalização. Lembrando que ela foi criada em 42, mas ela teve alterações nos anos de 1970 e também em 1990. Então, essa é a regionalização que a gente está mais habituado, né, a observar, né, das 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, tudo que a gente vai observar de informação trazida igual pelo censo, né, vai partir, é produzido pelo IBGE, então é essa regionalização que a gente vai identificar e observar. E aí eu trouxe 2 mapas criados aí dessa regionalização pelo IBGE. Acompanhe comigo. Então, a primeira, né, foi a regionalização criada lá em 1940. Então, observe, né, como era um pouco diferente do que a gente conhece na regionalização de hoje, né? O Norte, o Nordeste aqui está mais concentrado, a Bahia fazia parte, junto com Sergipe e Espírito Santo, da região que era chamada de Este, e aí a gente tinha a região Centro, e depois a região Sul também, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, essa foi a primeira regionalização criada lá pelo IBGE. E agora, né, a mais atual, aqui tá como de 2010, porque foi do censo produzido em 2010, né? Esse mapa foi retirado. Nós temos as 5 grandes regiões que nós conhecemos: a Norte, a Nordeste com seus 9 estados, a Sudeste, né, com Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o Sul com 3 estados e a região Centro-Oeste aí também. Então, essa é a mais utilizada, né, e a atual regionalização que usamos. Vamos para uma situação problema agora, acompanhem comigo. O tema é Paradoxos do Brasil na Modernidade. Na condição de docente, né, vamos pensar aí que você está na sala de aula, você se propõe a realizar uma síntese da formação territorial brasileira, aglutinando os conteúdos das sessões anteriores para situar os alunos no Brasil do século XX. Você faz isso através da abordagem oral, enquanto realiza anotações esquemáticas na lousa. Muito importante, né? Não só ficar falando, tem que fazer algumas anotações para os alunos também irem acompanhando o desenvolvimento do conteúdo. Nesse momento, um estudante questiona o conteúdo afirmando que os processos citados não guardam relação com o Brasil atual em que ele vive. Territórios indígenas, poder político local, economia agrária, nada disso está presente em minha vida. Então, para responder ao questionamento do aluno, nós devemos nos lembrar que a população, devemos lembrar os alunos, inclusive, né? A população, né? A divisão política dos estados, as dinâmicas econômicas estão em constante movimento com relações com as dinâmicas pretéritas. Então, a gente tem que relembrar sempre os nossos alunos, né? Que não é porque a gente enxerga da maneira atual que sempre foi assim, né? Então, principalmente se a gente pensar na geografia, tudo está em constante transformação, as paisagens, o espaço, as atividades econômicas, o desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça dos nossos alunos, né? Tá sempre em transformação e vai ter sempre um vínculo, uma relação com o passado, né? Não surgiu do nada, né? Então, a gente vai ter uma evolução, é um processo. Voltando lá para o nosso slide, então que referências você utilizaria para elucidar as modificações sofridas pelo Brasil no século XX e nos dias atuais? E é possível tratar do Brasil como um país modernizado? Então, o Estado moderno, ele passa a ser a alavanca da indústria onde se encontrava a maior fonte de
lucros. E a elite brasileira também acabou percebendo isso naquele momento, né? Então a indústria era um potencial econômico. Então é legal que a gente dialogue com os nossos alunos, com os nossos estudantes sobre a própria ideia de nação. Então o que eles entendem como nação, né? A trabalhar realmente esse conceito, né? Para que eles consigam compreender, né? Que essa questão, a nação, ela vai estar, é um grupo de pessoas, né? Que compartilham da mesma origem étnica, do mesmo idioma, dos mesmos costumes, né? Por mais que a gente esteja num país que teve uma grande diversidade étnica, né? Alguns elementos eles vão se repetir, a gente vai conseguir, né? Identificar. Questionar se é possível afirmar que há uma identidade nacional brasileira. Então, justamente por essa diversidade de povos e culturas, né, o país é um país miscigenado, é difícil a gente encontrar, né, uma identidade nacional brasileira. E a gente trabalhar com pesquisas mesmo, né, fazer com que os alunos pesquisem a origem, né, das suas próprias famílias, às vezes, né, fazer essa relação étnica. Eu gosto também de fazer a questão do vínculo com a família, né? Se eles sabem a origem, para que eles perguntem também para suas famílias, para que a gente consiga identificar ali na sala de aula como é tão diversa a nossa população, né? E por isso que vai ser difícil a gente criar uma imagem, né? Um símbolo, né? Ou uma única identidade, porque é tudo muito diverso e sempre foi, né? É uma característica do nosso país. Então são apenas algumas sugestões de como poderíamos aí trabalhar com os nossos alunos na sala de aula. Estamos chegando ao final da nossa primeira aula da disciplina Geografia do Brasil, né? Muitos conteúdos sendo abordados, né? Pensando na trajetória, nas transformações aí do território brasileiro, mas eu não poderia me despedir de você antes de fazermos então o nosso momento de recapitulando. Acompanhem comigo. Então, na aula de hoje, né, vamos fazer aí uma breve revisão. Você conheceu os conceitos geográficos, território e região. Relembrando, então, dentro da geografia, nós temos 5 categorias de análise espacial: território, região, paisagem, lugar e espaço geográfico. Na aula de hoje, a gente estudou 2. Então, a questão do território, que é um espaço delimitado, ocupado e mantido por relações de poder. Então, você tem que lembrar, quando a gente falar do território, da questão do poder. E também falamos sobre a região, né, que é uma área delimitada ali também dividida a partir de uma característica própria, né, semelhante. Então eu agrupo ali as regiões que apresentam, as áreas que apresentam uma característica em comum e consequentemente ela acaba sendo separada, né, de uma outra região que não apresenta essas mesmas características. Então foram os 2 conceitos ou as 2 categorias de análise da geografia que nós estudamos na aula de hoje. Voltando lá para o nosso slide, você também compreendeu como ocorreu a formação do território brasileiro, né? Então a gente foi analisando aí a questão da expansão e da exploração do litoral, que aconteceu do litoral para a região mais interiorana, né? Também verificou o processo de colonização do Brasil e analisou como os ciclos econômicos eles acabaram contribuindo para a expansão do território brasileiro. Então a busca por novas mercadorias, por produções que gerariam lucro, foram acabando por contribuir para a expansão territorial e também demográfica do nosso país, né? Então a gente pode pensar lá, relembrar, né? A gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, né? A exploração inicialmente ainda do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois a gente teve a questão do gado, a questão do ouro, a questão do café, da borracha, das especiarias, né? Das drogas do sertão. Então, conforme novos produtos, novas mercadorias, né, iam sendo descobertos com valor, né, e com potencial também para produção aqui no nosso território, já no nosso país, já que tinha, né, um solo fértil, a questão climática também era muito boa para a produção. Também é do gado, né? Esquecia do gado. Novas mercadorias acabavam sendo encontradas e interiorizando, né, para esse território brasileiro. Então, começou ali da região litorânea e foi se interiorizando de acordo com a produção, né, ou os produtos não, né, mas os elementos naturais que foram sendo encontrados no nosso território. Então, tudo isso acabou contribuindo para a expansão territorial. Por quê? Né? Essas pessoas se deslocavam, novas ocupações iam sendo estabelecidas
estabelecidos, novos comércios, né? Isso levou aí realmente à expansão e ocupação do nosso território. Lembrando, né, que também foi uma ideia, já que um território, né, desocupado era um risco, né, de segurança, poderia ser perdido, poderia ser invadido. Então, foi sempre essas atividades acabaram contribuindo aí para a segurança, estabelecimento mesmo desse território. Voltando lá para o nosso slide. Você também identificou a formação e organização territorial brasileira no século XX. Então, aqui no século XX, a gente não tinha mais a necessidade da expansão territorial, né? Os limites já estavam bem definidos, e aí o que a gente acaba tendo é uma reorganização mais interna do território brasileiro, né? Então, a reorganização das unidades federativas, né? A gente passa a ter os novos estados sendo criados, com exceção do estado do Acre, que foi o último, né, a ser agrupado ali no nosso território brasileiro. Então, a gente começa a ter uma nova forma de desenho mais interna, né? Porque as fronteiras já estavam bem delimitadas ali no século XX, né? Já haviam sido, a expansão já havia sido ocorrida, né? Já estavam bem delimitadas, e aí só interiormente mesmo que acabou tendo esses novos desenhos aí, vamos assim dizer, certo? Então, na aula de hoje, resumidamente, a gente seguiu essa trajetória de como deu o processo de ocupação e expansão do território brasileiro, né? Partindo aí então, né, do processo de colonização e o desenvolvimento das atividades econômicas, né? Então isso acabou favorecendo o estabelecimento, né, do desenvolvimento das atividades econômicas, o processo de industrialização, se a gente for pensar, né, na região lá sudeste, na questão de São Paulo, com o ciclo cafeeiro também acabou influenciando aí posteriormente no processo de industrialização dessa região, certo? Foi um prazer dividir os meus conhecimentos com você. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, né, de Geografia do Brasil. Desejo ótimos estudos e até a nossa próxima aula.